Então, chuchus, vamos fazer uma prática bem curtinha, assim, só para a gente chegar? Então, vamos lá, vamos sentir um pouquinho o lugar onde nós estamos. Nota os sons ao seu redor, próximos, distantes. Sente a temperatura do ar, temperatura da sua pele. Daí vai notando o corpo, os apoios do corpo na cadeira, no chão. Sente todo o corpo, nota as regiões que estão mais tensas. Solta o esforço por trás de qualquer tensão no corpo, desnecessária completamente. Direita a coluna, sente o peito aberto. E deixa o abdômen bem solto, os músculos todos relaxados. Para o ar poder entrar e sair sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento. E só respira, só acompanha a respiração acontecendo por uns instantes. Procura não perder a sensação de abertura da consciência. Uma estreita consciência para as sensações da respiração. Mas nota que o espaço da mente é super amplo. Nem tem limite, na verdade. Mas deixa a consciência descansar nas sensações da respiração, sem se perder para lá e para cá. Só como um apoio para você poder ficar presente. Sem colapsar o tamanho da sua consciência para o espaço do corpo. Nós podemos ficar presentes, sentindo a consciência bem aberta, como o próprio céu. Incluindo as sensações da respiração. E talvez você perceba que quando você se distrai, quando algum pensamento te arrasta, como se esse espaço bem amplo, aberto da consciência, ele se estreitasse para dentro dessa bolha pequena de pensamento. Então você
solta, deixa a consciência se expandir, se abrir novamente. E descansa nas sensações da respiração. E aos poucos vai abrindo os olhos, se conectando com esta turma linda que está neste Zoom. Oi para todo mundo que chegou. Ai, meu Deus, me dá uma alegria de ver vocês tudo aqui. Cada um aqui. Uma delícia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, fofuras, essa prática que a gente fez é simples, né? É assim, é só procurar manter um senso de presença, né? De não estar, sei lá, arrastado pelos cabelos para algum conteúdo da mente, assim. Mas de uma forma bem relaxada, né? Bem solta. E aí, só apoiando a mão na respiração. O Wallace fala que é como se a gente pusesse um snorkel, assim, né? E daí tá de máscara, assim, olhando aquele marzão, né? Mergulhado, assim, boiando no mar, né? Olhando aquele marzão, mas com uma mão numa boia, assim, que tá presa num barco, né? Que é pra gente não ir embora junto com a, sei lá, com as marés, né? A gente só segura a mãozinha, assim, na boia, mas tá, assim, podendo ver tudo e percebendo tudo. Então, essa imagem de usar a respiração como boia, mas é diferente de a gente prestar atenção na respiração, né? Como se a gente pegasse a nossa consciência que pode perceber muitas coisas livremente e daí focasse estreitamente. A gente tem a sensação, o Alonso fala isso também, a gente tem a sensação de que focar significa estreitar, né, a atenção, assim, como se o foco precisasse sempre ser estreito, né? Mas foco não precisa ser estreito. A lente grande angular, ela foca, né? Mas grande angular, né? A gente pode manter a consciência também assim, presente, podendo perceber o que surgir, sem precisar estreitar. É um bom treino, né? Pra gente seguir durante o dia, assim. Beleza, fofuras? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. A gente está no karma. A gente começou a discutir o karma na semana passada, não deu tempo de terminar, e como a gente não queria correr com esse assunto que é super importante, a gente vai recomeçar, né? Mas só lembrando, né? Onde é que a gente está? A gente está em perfeição da conduta ética. Talvez tenha gente chegando, né? Hoje, não sei bem. Mas esse livro todo, ele trata das perfeições, né? Perfeições de qualidades que os bodhisattvas, né? Aqueles seres que são Budas trainee, querem se tornar Budas o mais rapidamente possível, né? Para poder satisfazer as necessidades de todos os seres que estão na nossa volta e aliviar o sofrimento de todos, né? Então, os bodhisattvas querem avançar nesse caminho para poder ter mais poder realmente de ajudar, né? Então, a gente já viu perfeição da generosidade, a gente está agora na perfeição da ética. E o último tema que a gente estudou foi o perdão, a prática do perdão, super importante, né? Para a gente poder largar umas malas de sofrimento que a gente carrega por aí, que o outro pode nem saber, né, que a gente carrega. Ah, eu não vou te perdoar. Daí fica carregando aquilo a vida inteira. A pessoa nem lembra do que ela fez, nem lembra de você, mas você tá lá, agarrado
naquela dor, naquela mágoa, né? Então, a prática do perdão é uma boa coisa de se fazer. E agora a gente está estudando karma. E o karma é uma das bases assim dos ensinamentos do Buda, né? A gente vai ver aqui com calma. Então, vamos lá. Então, por trás da prática da conduta ética do Bodhisattva está a ideia de karma, né? Porque, bom, a gente vai ver, mas os karmas são hábitos, na verdade, né? Não são coisas escritas na pedra, assim. Eles são hábitos. E se a gente bobear, né? Se a gente não entender isso, não entender que nós somos seres de hábitos, né? Que a nossa ação constitui a manifestação dos hábitos, muitas vezes, se a gente não se tocar disso e não tiver não desenvolver uma habilidade de lidar com esses hábitos, a gente vai continuar se comportando e fazendo as coisas como a gente sempre fez. E colhendo os resultados que a gente sempre colheu, né? Não tem muito como ser diferente. Então, aqui ele fala bem bonitinho, ele fala que as ações rimam com resultados. Então, por trás da prática da conduta ética do Bodhisattva está a ideia de karma. Karma é ação, é a tradução da palavra, né? E ação importa, ela tem efeitos, né? Ela é efetiva. Ação inclui intenção e vontade. Então, não é só a ação em si. No estudo do karma, a gente vê que não é só a ação de corpo, infelizmente, né? Mas a ação de fala, propriamente, né? De falar. Ou a ação no nível ainda de energia, do impulso de fazer alguma coisa, ou da intenção mesmo de fazer alguma coisa, tudo isso importa. São ações de corpo, de fala e de mente. Só para complicar a nossa vida. Então, a qualidade do seu pensar e do seu sentir é importante. Então, não é só não falar, né? Não, é bom não falar, não fazer nada com o corpo, mas é importante lidar com o que surge na nossa mente. Né? Isso é mais importante, na verdade. Porque todas as ações decorrentes, todas as ações de fala e de corpo vão ser decorrentes das ações de mente, né? Então, as ações produzem resultados que rimam com elas. Boas ações produzem bons resultados, más ações, maus resultados. Você sabe que isso é verdade. Quando você pensa, fala e age com bondade, você se sente bem. E a chance dos outros corresponderem à sua bondade são boas. Quando você pensa, fala e age com um espírito ruim, você se sente infeliz e terá menos chance de receber ações benéficas dos outros. A conclusão é bem sensata e prática. Para ser feliz e para ter bons relacionamentos, vale a pena falar, agir e pensar de uma maneira bondosa e evitar fala, ação e pensamentos ruins. Isso é a base do karma e também um senso comum. Isso a gente sabe, né? Como é que funciona, como é que a coisa funciona, assim. Quando a gente está envenenado e querendo machucar as pessoas, a gente, obviamente, desperta a defesa do outro, né? No mínimo. E no máximo, o desejo do outro também te ferir, né? E aí a coisa vira uma samba do crioulo doido, né? Na Índia antiga, antes do Buda, o karma não era particularmente entendido dessa forma. Ele era tido como uma fatalidade, né? Como uma força cósmica, alguma coisa como destino, né? Então, os seres humanos, a gente leu isso na semana passada, os seres humanos viviam uma vida breve no contexto de muitas vidas girando no ciclo cósmico. Isso ainda, a visão budista também é assim. Mas na visão budista, os renascimentos, eles são manifestações do karma, né? São resultados do karma, mas os karmas podem ser purificados. Mas naquela época, do Buda, antes do Buda, a posição de alguém nessa vida era resultado de um karma acumulado em vidas passadas, e nessa vida a coisa mais importante era viver fielmente de acordo com o estado em que o karma do seu nascimento colocou. Então, a noção bem sacana, bem cruel de casta na Índia tem a ver com essa compreensão do karma, né? Então, isso aqui também a gente compreende no budismo. A posição de alguém nesta vida é resultado de karma acumulado em vida passada. O que não é verdade é que a coisa mais importante era viver fielmente de acordo com o estado do karma. Isso não é mais verdade, não é verdade na visão budista, né? A coisa mais importante é purificar o karma passado e cuidar para não gerar karma futuro. Então, toda casta tinha seu próprio karma inescapável. Isso não é verdade na visão budista, ao qual cada indivíduo estava sujeito. Havia mais eficácia kármica no ritual cósmico e em cumprir seu dever do que na conduta moral pessoal.
Então, é como se a pessoa fosse desempoderada, né? Ela não tivesse poder nem para purificar e nem para gerar karmas positivos e renascimentos positivos, né? A inovação. E além disso, ela dependia, como a gente conversou na semana passada, ela dependia dos sacerdotes, dos sacerdotes nessa sociedade, né? Então, os Brahmins, eles eram os únicos que podiam falar com Deus, né? As pessoas não tinham esse poder, né? Então, era um negócio bem complicado. Aí o Buda radicalizou, né? E a inovação radical do Buda foi enfatizar o poder e a importância crucial da escolha ética pessoal. Então, os Brahmins perderam poder. O Buda foi um ativista. Ao escolher fazer o bem e evitar más ações, o indivíduo poderia mudar o seu destino. O Buda sentia que qualquer indivíduo, sem importar a sua condição, sua posição ao nascer, poderia alcançar dignidade e bondade. E essa conduta, e não ritual ou meramente satisfazer um papel social, era modeladora do nosso destino. O Buda foi também o primeiro grande moralista e radical social. Qualquer um era elegível para fazer parte de sua comunidade e atingir dignidade e status independente de casta e gênero. Não precisava ser nada para ser da sanga do Buda. Qualquer um podia entrar na sanga do Buda. Brahmins é em inglês, em português, Brahmanes. Grazie, Ricky. Obrigada. Eu nunca sei se essas traduções assim desses termos indianos, mas é Brahmanes. Então, esses, né, que eram os intermediários ali naquela época, né? Então, os ensinamentos budistas sobre karma são práticos e empoderadores. Razões pelas quais o budismo é tão bem aceito em nosso tempo e lugar. Quer dizer, nós temos essa possibilidade, né, de lidar com as circunstâncias e gerar condições mais favoráveis futuras, né? E os ensinamentos sobre karma fornecem... Então, peraí, primeiro assim, a gente pode pensar, mas karma tem uma coisa de fatalidade, assim, quer dizer, os resultados de ações passadas vão acontecer, né? Possivelmente vão, né? Só que a forma como a gente lida com esses resultados vão compor os karmas futuros, né? Então, está sempre, de alguma maneira, na nossa mão. Então, os ensinamentos sobre o karma fornecem um mapa para mais felicidade, menos sofrimento, menos miséria. Misery não é bem miséria na tradução, mas é menos sofrimento, menos angústia, que não requer uma restrição excessiva ou um sistema de crenças em especial. A pessoa simplesmente observa ações e resultados e ajusta a conduta, né? Não é preciso um sistema de crenças, porque, como diz o Dalai Lama, ele fala, a minha religião é a bondade, né? Então, não precisa de uma crença para ser bondoso, né? De uma religião específica, assim. A bondade é a base para a geração de um karma positivo, vamos dizer assim, né? Infelizmente, muitas pessoas associam essas qualidades a uma religião. E aí a coisa complica. Mas por várias vezes mencionei a ideia budista básica de que não há pessoas fixas. Portanto, o ensinamento sobre o karma enfatiza que, apesar de haver ação e consequência, não há dono das ações. A gente começou essa discussão na semana passada, né? Dessa visão muito sofisticada budista de que não existe um eu separado, assim, que existe independente do meio, independente dos fenômenos, né? O eu é uma convenção, assim, a gente passa como se o Lama Santa falava que a gente passava uma cordinha em volta de um monte de karmas e falava, isso aqui sou eu, né? Então, o corpo também é resultado das nossas ações passadas, né? Os corpos que nós temos na visão budista, numa vida, o corpo que a gente tem numa vida, ele é resultado de ações passadas. Então, se diz que pessoas muito generosas são pessoas que têm corpos bonitos, enfim, tem toda uma coisa assim. Mas, seja como for, os corpos, né, que a gente tem, seja nesse reino humano, no reino animal, sei lá, em qualquer reino,
depende das nossas ações passadas, né? Então, o corpo também é um resultado kármico, vamos dizer assim, um resultado kármico, né? Mas a gente se identifica completamente com o corpo. Daí a gente fala, esse corpo sou eu, a gente pode achar que a gente é o corpo, né? Daí, quando a gente está muito voltado para os nossos conteúdos mentais, a gente está num grande sofrimento mental, vamos dizer assim, deprimido, ansioso, a gente é como se agora a gente fosse aquela depressão, aquela ansiedade. Então, daí quando se identifica com esses conteúdos da mente, é como se agora a gente fosse aquilo, né? E isso muda toda hora. A gente se identifica com os papéis. Agora, eu sou filha, eu sou mulher, a gente se identifica com os papéis. Aí, como se naquele momento o eu fosse o papel que a gente está representando naquele momento está forte. Então, é como se todo momento a gente se identificasse com coisas diferentes e o eu fosse sendo isso. Portanto, o eu não é fixo, né? E, ao mesmo tempo, ele não é nada, não é coisa nenhuma. Ele é de uma forma interdependente, né? Ele surge. Então, não é que agora eu não sou nada, eu não existe, eu não existo, ninguém existe, então vamos fazer qualquer coisa, não é assim, né? Mas é uma noção de interdependência. Então, a minha noção de eu surge na dependência das pessoas que estão à minha volta, do que está acontecendo, externamente, internamente. E essa noção de eu vai se transformando, né? A todo instante. Só que a gente não tem essa sensação, a gente tem uma sensação de continuidade, né? A gente sente que tem alguma coisa que era eu quando era criança, que sou eu agora. A gente olha uma foto e fala, olha eu quando era criança. Não tem mais nada da gente, literalmente, não tem mais nada de nós, né? O nosso corpo de criança não existe mais, ele foi trocado ao longo do tempo, né? Por novas células. A nossa mente de criança, talvez, né? Tem uma coisinha ou outra que ainda é igual, assim, mas a gente não é mais aquele ser, né, que a gente era quando era criança, mas a gente tem a sensação que era. A gente olha e fala, olha eu quando era criança. Se a gente tivesse o poder de se lembrar de vidas passadas, a gente ia dizer, eu numa vida passada era não sei o quê. Então, a gente tem uma sensação de continuidade, mas ela é irreal, na verdade, né? E o problema é que essa identificação, essa tentativa de sustentar uma noção de eu fixa, ela é fonte de muito sofrimento. Porque a gente sente que tem que proteger, né? A gente não sente que vai fluir com a vida. A gente sente que é alguma coisa que a gente precisa manter do jeito que é agora, né? Se alguma coisa mudar... Só que não, toda hora muda e toda hora a gente vai indo, né? É só uma tentativa que gera muito sofrimento. E daí ele está dizendo assim que o karma, né, como sendo ações, ele se manifesta, mas nós também não somos o nosso karma, né? Nós colhemos os resultados das nossas ações, mas nós não somos isso. Isso é muito importante, né? Então, o ensinamento sobre o karma enfatiza que, apesar de haver ação e consequência, não há um dono dessas ações. Os ensinamentos reconhecem o poder persuasivo da delusão de um eu contínuo. Eu nem vou olhar se no original em inglês está illusion ou delusion, mas mesmo que esteja illusion, na verdade, esse termo seria delusion, e a diferença entre ilusão e delusão é assim, ilusão, você vê uma coisa, né? Acha que é a coisa de um jeito, e quando você olha bem e vê que não é, você fala, não é, né? Tipo assim, ó, a gente tá na rua, andando na rua, a gente vê uma pessoa lá longe, assim, né? A gente fala assim, olha, acho que é a minha irmã. Aí a pessoa vai chegando perto e você fala, putz, não é a minha irmã, né? Então, aquela ilusão, se desfez. Delusão é, a pessoa chega na tua cara, não é a sua irmã, e você continua achando que é. Os olhos estão vendo que não é, mas a mente ainda acha que é. Então, isso é um estado delusório, né? Como, assim, as coisas são impermanentes, né? A gente pode até entender, assim, conceitualmente, mas quando a gente olha, a delusão da permanência, ela é tão profunda que mesmo a gente vendo, sabendo que as coisas são impermanentes, a gente ainda acha que não, que são
são permanentes. É illusion, a Carol falou. Então, o termo mais correto seria illusion. Delusion. Delusão é como se fosse uma ilusão persistente, assim, sabe? Que mesmo você vendo que não é, você acha que é. Mesmo sabendo que não é, você acha que é. Então, é o poder persuasivo da delusão de um eu contínuo. Né? Mesmo que a gente saiba, a gente sabe, o praticante estuda isso, ele entende conceitualmente, mas ainda assim, ele tem a sensação de que tem um eu aqui, tem um CEO, como diz o Alan Wallace, tem um CEO aqui comandando todas as coisas, né? E mesmo que a gente entenda conceitualmente que não. Então, é uma delusão de um eu que persiste, contínuo, né? Então, os ensinamentos reconhecem que essa ilusão está embutida, ou delusão está embutida na natureza da percepção e da consciência. Mas eles dizem que o que chamamos de eu é, em realidade, um processo, não uma entidade. Né? Então, é um processo, é uma transformação contínua do que é o eu a cada instante. Então, apesar de não haver o eu que receba os resultados das minhas ações, as minhas ações são efetivas o tempo todo no fluxo contínuo de eventos que eu considero como minha vida. Então, não existe né? Esse eu vai mudar, tem a ver com um desequilíbrio cognitivo, com certeza. É um desequilíbrio cognitivo, a gente sobrepõe, né? A Patrícia é uma professora de CB, e no CB a gente estuda isso, né? Os desequilíbrios cognitivos. O equilíbrio cognitivo é um dos 4 equilíbrios do programa, né? Então, um desequilíbrio cognitivo acontece quando a gente sobrepõe alguma coisa sobre o que está sendo apresentado. A gente sobrepõe uma noção de um eu fixo, contínuo, imutável, que segue de um momento para outro. Mas se a gente for procurar esse eu em cada momento, a gente não vai encontrar. Ao mesmo tempo, ele se manifesta a cada momento, né? Mas não de uma forma fixa, independente de tudo que está à volta, né? É muito difícil isso aí. É a última... É a última compreensão verdadeira que a gente vai ter, a última realização que a gente vai ter no caminho budista. É a vacuidade do eu. E não é a não existência, hein, pessoal? Vacuidade não quer dizer inexistência. Não quer dizer isso. Quer dizer vacuidade de alguma coisa. Assim, uma coisa que me ajudou muito, muito quando eu comecei a estudar vacuidade era trocar a palavra vacuidade por destituído de. Então, a vacuidade do eu, destituído de existência intrínseca. É uma coisa maior, assim. Então, a vacuidade do eu significa que o eu é destituído de existência independente ou intrínseca, né? Ele só existe por interdependência, ele surge por interdependência. Então, por exemplo, agora, né? Eu posso pensar assim, eu sou uma facilitadora de estudos budistas, né? Eu sou isso. Eu acho que eu sou. Até que não. Até que eu vou fazer um convite para as pessoas vir estudar alguma coisa e ninguém vem. Acabou. Não tem mais a facilitadora de estudos budistas, né? Não, talvez não consiga mais facilitar nem para mim mesma, né? Porque se eu tiver muito apegada àquela identidade, né? Que surge agora, que está surgindo agora. Então, neste momento, eu estou surgindo como uma facilitadora de estudos budistas. Quando o Ricardo falou, olha, Brahmins é em inglês, Brahmanes é em português, ele surgiu como professor de yoga, né? Que estudou como estudioso do yoga, que pegou e falou, ó, Janê, se liga aí, né? Brahmins é em inglês, em português é Brahmanes, né? Então, nesse momento, nesse instante, o facilitador foi o Ricardo, né? Então, é assim que as coisas são o tempo todo. Agora, eu tô aqui, né? Abri o espaço no Zoom, a gente combinou de todo mundo estudar o mesmo livro, a gente está discutindo o mesmo trecho do texto. Então, é assim, eu funciono como facilitadora do estudo desse livro, mas eu não sou isso. O dia que eu achar que eu sou, tô perdida, né? Porque primeiro, vou me limitar, né? E segundo, se vocês nunca mais quiserem brincar de estudar o mundo podia ser diferente, e eu achar que eu sou aquilo, eu vou ter a sensação que eu tô morrendo, que eu morri. Vai ser um baita sofrimento. Você entende como é que a coisa funciona? Vai dar para imaginar o quanto a gente não já sofreu por isso, né? Porque a gente tentou defender alguma das nossas
algumas das nossas identidades que já não funcionavam mais. Eu tive uma experiência muito interessante recentemente, né? Podemos entender que estamos, ou podemos, sim, claro, podemos entender. É melhor, né? Agora, você vê, no português a gente tem uma facilidade, né? O estar é diferente de ser, né? No inglês, não, é o mesmo verbo, né? O verbo to be é ser e estar, né? Então, eles nem têm essa facilidade. Português ajuda um pouquinho, né? Pode ajudar a gente. É uma baita desconstrução, super. Mas, ó, tive uma experiência interessante esses tempos aí, né? Ao longo desses vários anos em que eu sou aluna, tanto do Lama Wallace quanto do Lama Santen, né? Ao longo dos anos, eu fui deixando um pouco de acompanhar o Lama Santen e me dedicando muito mais a acompanhar o Lama Wallace. Então, estudando as minhas práticas pessoais, a orientação que eu recebo nas práticas é dele. Então, eu fui me distanciando do papel de aluna do Lama Santen e me fortalecendo como aluna do Lama Wallace, né? Só que junto com a aluna do Lama Santen tinha um cargo no SEB de tutora, né? Que o Lama criou isso em algum tempo, em algum momento, falou: os alunos mais antigos agora vão me ajudar com os mais novos, né? Então tinha coisa de tutora. Só que faz tempo que eu não tinha mais efetivamente esse papel de tutora do SEB, né? E aí teve uma hora que eu falei: caramba, por que eu ainda aparece lá nas minhas descrições lá de perfil, as pessoas ainda me identificam assim, se eu efetivamente não ocupo mais esse papel, né? Daí, Lama, então, assim, o que o senhor acha? Eu tô pensando em me demitir do cargo de tutora. O que o senhor acha? Aí ele falou isso, é isso, a tutora só existe se você estiver fazendo coisas de tutora. Se você não está mais fazendo coisas de tutora, a tutora não existe mais, não é? Então tá bom, então não sou mais tutora. Não é simples. É muito simples. Agora, pergunta se não chorei quando eu saí do grupo de WhatsApp dos tutores. Chorei, fiquei triste. Mas por quê, né? Porque tem uma perda sempre nessas coisas. Porque assim, agora eu não falo mais com eles todo dia, né? Então, se eu tenho que falar com alguém, eu tenho que chamar aquele alguém, né? Nem precisava ter saído do grupo, na verdade. Fui muito burra também. Porque o grupo também é, né, aleatório. Não precisava ter saído, mas saí. Então, tem isso, né? A gente tem coisas que vêm junto com as identidades, assim, que eventualmente a gente pode sentir falta depois, né? Mas também nada me impede de pegar o telefone e ligar para cada um deles, se eu quiser, né? Mas é assim. Aí a identidade, ela tem a ver com como aquela identidade se manifesta, né? E a manifestação da identidade não depende só da sua vontade, depende da vontade do outro. Todo mundo já tomou um pé na bunda aqui, todo mundo já tem idade suficiente para ter tomado um pezinho na bunda, né? Então é isso. Você brincava de ser namorada, né? Aí o namorado não queria mais brincar. Então você deixava de ser namorada, querendo ou não querendo, né? A namorada deixava de existir. E que dor que é isso, né? Quando o outro não concorda mais com o seu papel, né? Mas é assim, pessoal, é assim que todas as coisas na vida são assim, né? É muito legal é muito libertador, né? A gente entender que a gente não é os papéis, que a gente não é sei lá, os cargos que a gente ocupa, os lugares que a gente ocupa no mundo, assim. É muito libertador, né? Porque a gente não... Pode ser que ainda que a gente sinta dores por causa disso, mas a gente vai ficando mais livre mesmo, né? E mais empoderada, porque assim, então eu posso ser outra coisa, né? Eu sou a fonte dos eus, dos infinitos eus que surgem, né? Eu sou a fonte. Isso a gente pode se identificar, né, com essa fonte. E obviamente que na visão budista essa fonte é a própria natureza de Buda, né? Então, quanto mais a gente se desidentificar dos papéis, dos euzinhos, mais chance a gente tem de se identificar com a natureza do Buda, que se manifesta com esse corpício que vos fala, né? Com essas ações, cada um de nós aqui. Quer dizer, coisa profunda, né? Mas a gente acha que não. Eu lembro da gente Suma Tenzin Palma explicando isso no retiro lá em Recife, em 2014, eu acho.
Aí a Tara, né, é um Buda mulher, né? É uma Buda, que nem... O Marcelo fica me enchendo para traduzir assim, mas acho que fica tão estranho. Mas é um Buda feminino. Ou uma Buda, né? Aí a gente não falava assim. Então a Eileen era a secretária dela, era a assistente. Ela falava assim, a Eileen, ela, quando ela faz prática de Tara, né, que se imagina como sendo Tara e entoa o mantra de Tara, né, faz todo o ritual de Tara, ela pode pensar, a gente pode olhar para ela e falar assim, ah, isso aí é a Eileen fazendo de conta que ela é Tara, né? Aí a gente fala assim, mas na verdade, o tempo todo o que acontece é que é Tara fazendo de conta que é a Eileen. Que tão bonitinho aquilo, né? É assim, a gente é Buda fazendo de conta que é a Nete, Mazi, Miriam, tarará, todos nós aqui. Os Budas também, o Sérgio, o Valério, o Rick. É isso. Mas então, por várias vezes mencionei a ideia budista de que não há pessoas fixas, né? Não é esse eu. Portanto, o ensinamento sobre karma enfatiza que, apesar de haver ação e consequência, não há o dono das ações. Os ensinamentos reconhecem o poder persuasivo da delusão de um eu contínuo. Reconhecem que essa ilusão está embutida na natureza da percepção da consciência. Quer dizer, ainda vê as coisas assim. Mas eles dizem que o que chamamos de eu é, em realidade, um processo e não uma entidade. Apesar de não haver o eu que receba os resultados de minhas ações, as minhas ações são efetivas o tempo todo no fluxo contínuo de eventos que considero como minha vida. Talvez o eu que vai experimentar o resultado de alguma ação passada já não é o mesmo, e talvez, com certeza, já não é o mesmo, e possa lidar com as coisas de uma forma diferente, né? Aquilo que poderia nos desesperar, talvez passe batido. O que significa para a prática da conduta ética é que no momento presente eu sou confrontado com uma situação que não é minha culpa, é o resultado de muitos fatores, dentre os quais as minhas ações estão ali, né? Dentre os quais estão as minhas ações. Mas o eu que realizou essas ações já era. O Lama Santen brincava muito com isso daí. Ele fala assim, se você trair sua mulher e depois de um tempo a sua mulher descobrir, você fala assim, não, mas aquele eu que te traiu não existe mais. É verdade, né? Mas pode ser que nessa situação esse argumento não funcione. O processo da minha vida foi além desse eu, para um novo eu, surgindo agora com uma delusão desse momento, processo em particular. Mesmo que as minhas ações passadas estúpidas tenham causado o apuro em que eu estou agora, ainda assim não é minha culpa. Eu pratico o arrependimento e o remorso, porque eles são benéficos. Mas eu não me ponho para baixo ou me torno assolado ou fico assolado pela culpa, porque não é mesmo minha culpa. Isso é muito interessante. Embora a gente assuma compreenda, né, que as nossas ações passadas levaram a esses resultados negativos que eu experiencio hoje, ou que outra experiencia por minhas ações passadas, né? E eu vejo que isso é ruim, que isso não condiz com o meu próprio desejo de não causar mal aos outros, de trazer benefício, desejo do Bodhisattva, né? Que é como se fosse uma quebra do meu voto de Bodhisattva. Eu me arrependo e eu faço o voto de consertar aquilo ou de não fazer mais aquele tipo de ação, porque a gente enxerga o resultado dela, né? Mas não é o caso de a gente se culpar. Não é o caso de a gente pegar o chicotinho porque isso desempodera a gente, né? Agora, o arrependimento e o remorso fortalece o nosso caminho, fortalece a nossa intenção. A culpa destrói a gente. Porque a gente fala, que bodhisattva, imagina! Gritou com o vizinho. Como é que você pode querer ser bodhisattva se nem o vizinho se aguenta, né? Isso não ajuda em nada, gente. Né? Se culpar pelas coisas não ajuda em nada. Se arrepender, sim. Isso faz parte do caminho. É muito importante. Então, eu pratico o arrependimento e o remorso porque eles são benéficos. Mas eu não me ponho para baixo e nem fico assolado pela culpa, porque não é minha culpa mesmo, né? Ainda assim, é minha responsabilidade, porque, afinal de contas, eu sou esse contínuo, né? Pelo menos. Então, se isso está no meu contínuo, é minha responsabilidade, né? Aqui está este momento, esta situação. Então, o que eu vou fazer a respeito? O karma é a ação voluntária a qual tenho sempre o poder e a responsabilidade de exercer.
As minhas escolhas terão grande poder em determinar os momentos futuros da minha vida. Isso aqui é tão importante. Mas esses momentos futuros são determinados por muitos outros fatores também. Então, assim, a gente precisa entender um aspecto importante, que é a complexidade da vida, né? Não é simples assim, que os resultados que eu vou colher no futuro vão ser frutos da minha ação e só. Não, né? Tudo que vai acontecer, tudo que acontece, todos os fenômenos, eles têm muitas causas. Aliás, eles têm uma causa, geralmente uma causa, mas muitas condições auxiliares, né? Muitas coisas em volta precisam acontecer para aquela ação frutificar e para um resultado qualquer acontecer. Então, a nossa ação, ela é um deles. Por isso que na compaixão, quando a gente fala de compaixão, e isso é super importante a gente entender, quando a gente fala de compaixão, a gente pode falar assim, eu fiz tal coisa e não adiantou nada. Porque o que a gente faz não é a única coisa que está acontecendo, né? Para um determinado fenômeno ser produzido. Tem muitas condições que a gente não tem o menor controle. Mas ainda assim a gente vai fazer o que a gente pode. Né? O que dá. A gente vai dar a nossa contribuição lá. Né? Ontem estava vendo um ensinamento da Jetsuma e alguém perguntando sobre se tinha algum sentido fazer preces. A pergunta era mais complicada que essa. Era assim, as pessoas confundem um pouco o poder da prece. Uma menina falando, as pessoas confundem um pouco o poder da prece, né? Então, por exemplo, vem uma praticante que está com câncer maligno, não, que está com câncer, e veio me pedir para eu rezar para o câncer não ser maligno. Isso é um pouco difícil de acontecer realmente, né? Quer dizer, puta, eu vou rezar, a pessoa já tá... É engraçado porque a pessoa já está com câncer, ela só vai saber, né? Se é maligno ou maligno, o câncer já está lá, né? Então, infelizmente, as preces possivelmente não vão ter esse poder todo. Mas a forma como a gente vai lidar com... A forma como a pessoa vai lidar com aquilo pode ser muito diferente, né? Tem pessoas que lidam muito bem, pessoas que lidam muito mal e 1 milhão de possibilidades no meio. E as nossas preces podem ajudar, porque a gente está falando assim, as pessoas gostam de saber que tem alguém rezando por elas. Elas se sentem mais confortadas, né? Então, a gente rezar por alguém que está numa situação muito difícil, a pessoa sabendo disso, pode ser uma das condições favoráveis que vão compor aquele complexo de coisas ali, que vão determinar o resultado, né? É bonito a gente entender isso. Em todas as circunstâncias, quando as coisas ruins acontecem, quando as coisas boas acontecem, e qual que é a nossa contribuição, né? Que apesar dela ser possivelmente limitada, quer dizer, não é a única coisa que vai determinar o resultado de qualquer coisa, ela ainda assim pode favorecer resultados positivos, né? É isso que a gente tenta fazer, sempre. Mas, infelizmente, tem essa coisa da complexidade, né? O Shantideva dizia que uma das formas a gente vai estudar paciência ainda, né, nesse livro, mas o Shantideva dizia que um dos aspectos da paciência, da virtude da paciência, é compreender a complexidade das coisas, né? A gente pensa que paciência é só aguentar, né? As coisas como elas são, mas não é. É compreender que isso traz paciência, faz com que a gente cultive a paciência, entender que as coisas não são tão simples assim, né? Mesmo, né? Isso ajuda a cultivar a paciência. Essa questão de desconsiderar essa complexidade pode ser muito sofrimento de psicólogos, por exemplo, com certeza. Todo mundo que se dispõe a cuidar de alguém, né? Psicólogos, médicos, mas ao mesmo tempo você vai fazer o quê? Abandonar, que se dane o paciente, que se dane os doentes, que se dane as pessoas queridas? Não, lógico que não, né? A gente vai oferecer o que é possível para nós e o que é possível. E pode ser que não seja determinante para o resultado que a gente esperava, mas é o suficiente, porque é o que é possível. Isso é muito importante a gente entender. Ajuda muito. Então, tem essa coisa multifatorial. Então, causalidade, frequentemente chamada coprodução condicionada ou interdependência, é um conceito mais amplo do que karma, embora às vezes as palavras sejam usadas como intercambiáveis. Claramente, não estou criando a minha vida sozinho. As ações são importantes, mas o próximo momento da minha vida surge sob a dependência de quase uma infinita variedade de fatores causais, além das minhas ações. Sol, céu, vento, terra, governo, cultura, linguagem, existência anterior dos meus pais, de um passado humano inteiro, lugar de morte, os meus amigos.
o jeito que eu acordei naquele dia. Mesmo o fato de que há a própria existência. Né? Primeiro, você não está vivo, né, para alguma coisa acontecer. Tem esse detalhezinho, assim, que a gente geralmente nem considera, né? Bom, eu vou fazer um plano, né? Vou fazer de tudo para que ele dê certo, mas o primeiro ponto é que eu exista naquele momento, né? Geralmente a gente desconsidera esse fatorzinho básico, assim. É por isso que não podemos controlar ou prever o que vai acontecer. Nós podemos ser inteiramente gentis e bons, mas ter uma vida terrível, ainda assim, né? Nós podemos manipular, atrair, roubar, e ainda assim, tudo sai bem. Até a página 2. A teoria budista do karma explica essas injustiças kármicas com a ideia de vidas passadas e futuras. Más ações irão conduzir a maus resultados. Se não nesta vida, certamente em vidas por vir. Isso aqui a gente não entende, né? A gente vê essas pessoas aprontando. A gente vê pessoas na nossa vida, né? Tá cheio de exemplo. Pessoa aprontando e parece de longe que tá tudo dando certo para a pessoa. Talvez nem esteja já, né? E com certeza não vai dar certo no futuro. Mas pode ser que a gente não acompanhe o processo todo. Então, a gente, às vezes, não acredita muito nessa coisa de causa e efeito, né? Porque a gente não vê os resultados necessariamente. Às vezes, porque eles acontecem depois de muito tempo, ou às vezes porque a gente não está dentro da pele da pessoa, debaixo da pele da pessoa, para ver o que está acontecendo lá dentro. Se ela realmente está feliz, né? Então, boas ações irão ser recompensadas, se não nesta vida, então em vidas por vir. Isso não é diferente da ideia cristã de recompensa celestial e punição no Hades, nos infernos. Mas o que as vidas passadas e futuras significam quando não há pessoa? Não existe esse euzinho, né, que vai. Já falamos sobre impermanência radical. As coisas surgem, desaparecem simultaneamente a cada momento. Não há nem mesmo um pontinho de qualquer coisa restando. Nada. Ainda assim, há a continuidade do ser. O ser continua. A consciência continua, pessoal. O que segue de uma vida para outra? Não tem um euzinho lá, definido como a gente quiser definir, mas existe a consciência que segue de uma vida para outra. É como se fosse um contínuo, né, de consciência carregando todas essas sementinhas kármicas. E quando encontrarem condições auxiliares favoráveis, elas vão florescer. Então, karma e causalidade produzem momentos na continuidade um com o outro, apesar de, a rigor, não haver nada senão o fluir desses momentos. Então, no budismo, há ambas as coisas. Por um lado, nenhuma pessoa renasce. Quando a pessoa que sou morre, nada dela restará. Um ser, nem a mente, na verdade, porque a mente, a gente pode pensar assim, bom, a mente então segue, né? Significa que na próxima vida a minha mente vai ser a mesma mente. Quer dizer, eu vou ter as mesmas emoções, porque isso que é a mente, né? Hoje, o que é a mente nossa? É uma forma de pensar, é os pensamentos que surgem, são as emoções que surgem, isso é a minha mente agora. Mas ela morre junto com o corpo. Essa mente que a gente tem agora, ela é condicionada por este cérebro. Quando esse cérebro deixar de existir, essa mente vai deixar de existir também, mas segue a consciência, que vai ser condicionada pelo próximo cérebro que a gente tiver. E assim, sucessivamente, até que ela não vai ser condicionada por uma coisa nenhuma, ela vai ser a própria consciência búdica se manifestando, né? Sem qualquer condicionamento. Então, quando a pessoa que eu sou morre, nada dela restará. Um ser nascido depois do meu falecimento não será eu em qualquer sentido. Em nenhum sentido, na verdade. No entanto, para me motivar a fazer o bem e evitar o mal, o budismo quer que eu me importe apaixonadamente com o que acontecerá com esta pessoa no futuro, porque a gente se identifica com ela. Sentir que esta pessoa futura sou eu renascido. E que se ela ou ele sofrerem, sou eu quem sofro. Talvez o Buda tenha pego a crença local pré-existente no Renascimento e decidiu que, em vez de refutá-la, porque naquele tempo, no tempo do Buda, existia essa noção no hinduísmo, né, de que existe alguma coisa que segue, alguma essência que segue, né? A noção de Atma. E o Buda trouxe a noção de Anatma, né? Mas, em vez de refutar completamente, ele usou essa ideia de Atman para reforçar o argumento dele, de que a ação responsável
é crucialmente importante para o presente e para o futuro. Certamente há muitas pessoas que têm certeza de que existem vidas passadas porque elas lembram delas, ou têm vários tipos de experiências estranhas que parecem indicar que elas e outros tenham tido outras vidas. Isso é lugar comum na cultura tibetana, na qual vários testes são realizados para saber quem é a reencarnação de quem. E há várias pessoas clarividentes que sentem que podem saber quem você foi numa vida passada ou quem você será numa vida futura. Sem dúvida, parte disso é intencionalmente fingido e parte sincera, mas equivocada. Mas quem sabe? A sequência da vida além da morte é território completamente desconhecido e certamente não pode ser estudado pelos métodos científicos convencionais. Então, quem pode dizer o que é verdade ou não? Ou se essas categorias de verdadeiro e falso até mesmo se aplicam? Não sei sobre vidas passadas e futuras, mas sei que para trilhar de forma eficiente o caminho imaginativo do Bodhisattva, eu preciso enxergar a minha vida sob um foco mais amplo do que o mundano. Se minha vida envolve apenas o que acontece durante o breve intervalo de tempo linear entre o meu nascimento e morte, durante o qual eu posso permanecer um indivíduo desconectado de todos, a não ser parceiros mais próximos, e mesmo assim não tanto. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Durante o qual eu posso permanecer um indivíduo desconectado de todos, a não ser meus parceiros mais próximos, mesmo assim não tão próximos, talvez. Então, a falta de sentido e o desespero, ou o interesse próprio e o hedonismo, podem parecer as melhores opções. Se não existe essa visão de continuidade da consciência, se o que vale é esta vida, então todas as decisões que eu tomar vão importar só nessa vida, né? Então, pode ser que eu tenha a falar, meu, sabe de uma coisa? Se a morte é o fim realmente, então, dane-se, eu vou curtir a vida. Porque a hora que eu morrer, acabou. Só se vive uma vez, né? Não é isso que se diz. Só se vive uma vez, vamos aproveitar a vida porque a morte não sei o quê. Então pode surgir essa visão hedonista e a visão ética ir para o espaço, né? Então posso imaginar viver uma vida espiritual só para mim, nessa única vida, mas isso parece ser uma visão limitada. O tempo não é linear, somente linear. Mas meus estudos budistas me convenceram disso. E entendo que físicos corroboram essa visão com seus experimentos. Né? De o tempo não ser linear, de o tempo também ser uma criação. Então, se o tempo não é uma corrente na qual estamos nadando, se as coisas aparecem e desaparecem ao mesmo tempo e não há entidade separada fora dele chamada tempo, se tempo é ser, e o intervalo entre um momento e outro, o intervalo entre a morte de alguém e o nascimento de alguém, são o mesmo intervalo, então muito do que tomamos como certo sobre o que a vida é e quem somos precisa ser seriamente revisto. Nesse sentido, penso que o caminho do Bodhisattva requer fé no renascimento, já que a gente não consegue ainda comprovar cientificamente, né? Embora o Alan Wallace refutaria isso aqui. Mas vamos seguir aqui, depois eu conto do Alan Wallace. Então, nesse sentido, eu penso que o caminho do Bodhisattva requer fé no renascimento. É bom ter uma visão psicologicamente orientada de que a prática espiritual faz sentido para esta vida, mas há mais além disso. O caminho do Bodhisattva é psicológico, mas é também religioso. Lida com experiências, pensamentos e atitudes que não podemos explicar totalmente ou nem mesmo conceber totalmente. É um caminho que requer imaginação. Esse é um ponto, né, que ele sempre fala, que eu acho super lindo. De que o caminho do Bodhisattva é um caminho de imaginação. Então, essa questão essa questão da vida após a morte é um tema super complexo, né? E que o Alan Wallace fala de variadas maneiras. Assim. Primeiro, ele fala que a gente deveria, se não é uma visão que é fácil para a gente ter, né? Sei lá, tem pessoas que têm eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em concordar com essa ideia, vamos dizer assim. Né? Não faz sentido para elas no fundo do coração. Né? Outras pessoas, aquilo faz sentido. Para mim, faz sentido. Eu nem questiono muito, para mim faz sentido. Né? Mas o Alan Wallace diz que a gente pode tomar como hipótese de trabalho. O fato é que a ciência ainda não se dispôs a confirmar isso. Né? O fato de existir vida após a morte.
A ciência ainda não se dispôs a fazer isso. Já existem possibilidades, mas a ciência ainda não se dispôs a fazer isso. Então, Alan Wallace, primeiro, ele propõe que a gente use a continuidade da consciência como uma hipótese de trabalho. Então, se é verdade que a consciência segue depois da morte e leva junto consigo todas as sementes kármicas, o que vale a pena fazer nesta vida? Né? Então, o ensinamento budista é muito simples, é você expressar bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade nesta vida. Essa é né? Você seguir o caminho do Bodhisattva, é isso que você pode fazer. Que vai, né, te ajudar, caso a consciência continue. Se não continuar, tudo bem também, porque afinal de contas você teve uma vida que foi significativa, você ajudou as pessoas à sua volta, então não tem perda, né, em você adotar o caminho do Bodhisattva, por exemplo, quer a consciência continue, quer a consciência não continue, né? Então essa é uma proposta do Alan Wallace. Agora, uma proposta mais radical dele talvez vocês já devam ter visto ele atacando a visão materialista, né? Atacando o materialismo científico, entre aspas, né? Que fala que a morte é o fim, né? Porque isso leva a uma série de consequências, né? Hedônicas, do ponto de vista hedônico. Então, se a morte é o fim, vamos curtir a vida. Se a morte é o fim, vamos aproveitar o planeta, que se dane as gerações do futuro, cada um com seus problemas, né? Eu vou curtir minha vida. Então, que se dane o planeta, né? Tô nem aí, eu vou aproveitar o que eu puder aproveitar nessa minha vida, porque daqui a pouco acaba. Tem uma série de consequências negativas, assim. Peraí, Arthur, já vou ler sua mensagem. Então, o Alan Wallace tem uma crítica muito dura a essa visão, porque ele entende que isso está acabando com o nosso planeta, né? Essa visão materialista de fim, né? Ele entende que isso atrapalha um pouco a visão ética, né, das coisas. A gente precisa de uma ética um pouco mais de uma visão mais ampla, assim, né? E ele fala muito de um centro de pesquisas na Virgínia, na Universidade da Virgínia, que documentou muitos casos de crianças que se lembravam de vidas passadas e que não tinha como não ser lembrança de vida passada, né? Documentados, assim, cientistas sérios que tinham uma visão crítica, descartaram vários casos e outros eles não tiveram como refutar, né? Então seria suficiente um caso, porque não é possível que bom, tudo bem, mas não é um caso, são muitos. Eu não lembro agora a quantidade exata, assim, mas muitos casos, né? E tem um filme sobre isso, que depois eu posso procurar, porque eu não lembro o título, ele não é legendado. Mas é um documentário sobre isso, sobre esse assunto. Então, assim, é um tema que a gente precisa olhar, porque pode ter um impacto muito grande na nossa vida nesse momento. O Arthur fala assim, ó, é um pouco o meu caso, uma explicação como a que acabamos de ler é muito mais fácil de aceitar para mim do que explicação mais ortodoxas de mestres que dizem que lembram de vidas passadas, por exemplo. Então, pode ser mesmo, não tem problema, né? O importante, assim, é que a gente, pelo menos, se renda à possibilidade de a gente não saber o que acontece, né? Depois da morte. Pelo menos isso, né? E aí, Arthur, a gente pode ver esses casos, assim. Eu entendo que na questão religiosa pode ter uma série de outras implicações, assim, né? De um mestre ser reconhecido. Isso tem muitas implicações. Eu entendo. Mas pessoas comuns, Arthur, como você vai... não sei se você já assistiu esse documentário. É um grupo ligado a um pesquisador que já morreu, chamado Ian Stevenson. Cara, por que eu não lembro, né? Faz tempo já a última vez que eu falei desse assunto aí. Mas aí ele morreu e os alunos dele deram sequência, né, para os estudos de crianças que têm esse tipo de... Então, eles não são grandes mestres, eles não têm nenhum ganho com aquilo, sabe? Então, são casos diferentes, assim. Pelo contrário, teve crianças que tiveram muita dificuldade com esse tipo de lembrança e com
porque era muito dolorido, era muito... Você vai ver, no documentário mostra isso, sabe? Então, a gente pode, não precisa fechar a questão, assim, né? Mas nem para um lado, nem para o outro. E, como diz o Alan Wallace, tomando como hipótese trabalho, né? Trabalhando com a hipótese de ser verdadeiro, o que pode fazer diferença na minha vida hoje? Acho que esse que é o ponto mais importante, sabe? E aí, o próprio Dalai Lama reconheceu objetos. Então, Dalai Lama tem toda essa visão do Dalai Lama, né? Eu tenho a tendência de acreditar no Dalai Lama, sabe? Tem alguns que eu olho e falo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem umas coisas de tucos, assim, especialmente no budismo tibetano, né? Que não sei bem se eu acredito mesmo, assim, né? Agora tem outros que eu acredito piamente. Dalai Lama acredito piamente, assim, sabe? Piamente. Mas eu sei, eu entendo também as dificuldades de se aceitar isso. Mas não importa muito, né? Aceitado da forma como o budismo tibetano coloca. Importa a gente, o que isso pode impactar na nossa vida hoje, né? Caso seja verdade. Né? Agora vocês veem, é bonita essa visão também do Zen, né? Essa semana a gente teve a morte do Thich Nhat Hanh, né? Grande mestre, foi o primeiro professor assim que eu li o primeiro livro que eu li budista foi dele, foi Os Ensinamentos do Buda, um livrinho quadrado, assim, é muito engraçado aquele livro, livrinho quadrado. Ele tem essa visão do interser, né? E a Jetsuma estava falando sobre isso esses dias também, sobre a morte de Thich Nhat Hanh. Ela falou, embora os Zen, né, os praticantes do Zen na Ásia, eles não tenham a mesma visão do budismo tibetano, né, de um mestre que renasce, eles rezam, eles são todos devotos de Amitabha, né? Eles todos rezam para renascer na terra pura de Amitabha, quer dizer, tem alguma, né? Tem alguma coisa aí. Mas o Zen tem essa visão também, especialmente no Ocidente, né? O Zen foi mais aceito por isso também, né? Porque ele tem essa visão bonita do eu sou a nuvem, as nuvens nunca morrem, essas coisas, né? Que são mais conectadas com a natureza, é muito mais bonito de... É bonita essa visão também. Então, foi muito aceita essa visão no Ocidente, né? Mas a Jetsuma diz que na Ásia, os Zen budistas, dependendo... O Zen, ele assumiu várias características dependendo do lugar para onde ele foi. Então, na China é diferente do Japão, que é diferente do Vietnã, é diferente, né? O Zen foi se deixando influenciar pelas culturas, como qualquer tradição, né? Então, eles têm diferenças, mas, em geral, eles rezam para Mitafo, né? Que é o Buda Amitabha, para renascer na terra pura de Amitabha. A gente não sabe muito disso, né? Porque a gente não tem muito contato com o Zen raiz, né? Asiático mesmo, né? Mas a Jetsuma disse isso, acredito nela. Então é isso, fofuras. Vamos encerrar nosso estudo hoje? Aí, olha, sabe o que eu queria propor? O livro do Norman Fischer, no final de cada capítulo, ele propõe uma série de práticas, né? Queria que vocês dessem uma olhadinha nas práticas desse capítulo aqui. Calma aí, deixa eu achar. Então, práticas de meditação. Eu estava olhando outro lugar, eu acho. Deixa eu ver. Que engraçado. Não, tá certo. Tem práticas de meditação, tem várias práticas que ele sugere, né? Mas a gente pode fazer as de meditação na sequência, assim, nos outros dias. Mas tem práticas da vida diária que eu acho muito importantes para a gente que não está em retiro, né? Que a gente não vai passar a maior parte do nosso tempo meditando, né? Então tem, na página 99 do livro físico, tem isso aqui, práticas de fala. Então, por uma semana, tente não criticar ninguém. Ninguém significa ninguém. Não é só a pessoa que está na sua frente. Ninguém. Governo. Ideia, só uma ideia. Ninguém. Só tenta não criticar ninguém. Por uma semana, pratique a fala bondosa, dizendo para todos que você encontrar, em algum momento, o que você aprecia neles e por quê. Bonito isso aqui. Ações de fala, né, gente? E eu acho que cada vez mais eu me convenço assim, de que
de que é importante a gente encontrar formas de misturar a prática com a nossa vida, né? Porque, afinal de contas, para que a gente pratica se for uma coisa separada da vida? Que sentido que isso tem, não é? Então, essas práticas, isso aqui é prática de Lojong, né? De treinamento da mente. Por uma semana, tente não acreditar que você entende os motivos ou os atos de alguém. Pressuponha que eles tenham razões que você não conhece. São super poderosas essas práticas. Eu posso postar lá no grupo, mas eu sugiro que vocês comprem o livro, viu, pessoal? Não é suficiente a gente só olhar que esse livro é tão rico, né? Então, seria legal se a gente pudesse ficar, né, conversando com o livro durante esse tempo todo que a gente está estudando, né? Mas eu vou colocar essas práticas de fala lá no nosso grupo. Beleza, fofuras? Então, vamos dedicar os méritos da nossa prática, vamos cultivar essa aspiração de que o que quer que a gente tenha compreendido, o que quer que tenha tocado o nosso coração nesse estudo, que isso possa se ampliar e se desdobrar em muitos benefícios para nós e para todas as pessoas. Que o Norman Fischer nos inspire ao longo de toda a nossa semana, até o nosso encontro que vem, ao longo de toda a nossa vida. Então, muitos beijinhos para vocês. Se cuidem. Lembrem da lei da causa e efeito, se cuidem. Mesmo com Covid, viu, pessoal? Se cuidem, porque a lei da causa e efeito opera também na pandemia, né? A pandemia não acabou, se cuidem. E a gente se encontra semana que vem. Bom? Beijinhos, queridos, queridas. Beijos, obrigada. Obrigada, Gê. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, Beijo, pessoal. Jane. Beijo em todos. Beijo, Boa obrigada. semana. Obrigada, Vocês gente. podem abrir o... Gratidão, gente. Beijo. Obrigada, Jane. Obrigada. Beijo, Obrigada. queridos, queridas. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.